A paz do Senhor, meus amados irmãos e amigos. Quanto felizes nós estamos nesse dia tão maravilhoso que Deus tem nos dado. Uma terça-feira abençoada, feriado. Nós estamos aqui para fazer mais um vídeo de pensamentos da Palavra do Senhor, continuando o tema de Zacarias. Nós tivemos uma primeira introdução no último vídeo sobre Zacarias, mas eu queria tratar um pouco mais sobre esse primeiro versículo, sobre a posição e pensamentos dentro desse primeiro versículo do livro de Zacarias. Primeiro capítulo, primeiro versículo do livro de Zacarias, que diz assim: no 8º mês do 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Berequias e neto de Ido. Então, chegou a palavra do Senhor a Zacarias, trazendo uma palavra no reinado de Dário. E Dário, como nós vimos no último vídeo, ele era um rei medo, ele era Medo, e assumiu a Babilônia em lugar de Belsazar. Belsazar morre em Daniel capítulo 5, a gente vê que a palavra do Senhor é escrita na parede quando Belsazar está fazendo uma festa e usando nessa festa os utensílios da casa, do templo do Senhor, e então Deus escreve na parede uma mensagem e Daniel vai e interpreta a mensagem. Nessa mensagem está também a sentença de morte de Belsazar, e ali ele morre. E quem reina no lugar dele é um Medo chamado Dário. Dário começa a reinar e começa também a palavra que foi falada pelo profeta Jeremias. E o Daniel começa a entender, lá no capítulo 9 de Daniel, ele começa a entender aquela profecia que Jeremias falou dos 70 anos do cativeiro do povo de Israel. Então, tudo isso está contido dentro de uma mensagem do profeta Zacarias. O profeta Zacarias ele vem aproximando o povo da realidade dos fatos de que Deus havia prometido. Então, são mensagens de profundo conhecimento para o povo, de despertamento e evolução também do povo de Israel. Em contrapartida, a gente vai ver no próprio versículo 3 desse mesmo capítulo, o Senhor falando com o povo: vocês se aproximam de mim que eu vou me aproximar de vocês. Então, Deus chamando a atenção do povo mais uma vez para esse fato. E eu quero deixar aqui para o nosso conhecimento e nosso pensamento, né, que isso parecia mais ou menos estar acontecendo no período de 520, 521 talvez, a 489 a.C. Então pegou o final do profeta Daniel, né, porque o profeta Daniel, ele é quando os reis da Pérsia, os medos e os persas começaram a reinar naquele território, começaram a dominar o território, Daniel ele passou a ser um presidente de todas as regiões. Os medos e os persas eles instituíram 120 governadores e 3 presidentes, dos quais Daniel era um desses presidentes. E Daniel saiu da Babilônia, foi levado da Babilônia para um outro território, para uma outra cidade, a cidade dos Medos, porque ele era muito amado dos outros reis. Então pega esse período, é um pensamento, pega esse período do final do tempo de profecia do irmão Daniel, e agora começa o tempo da profecia de Zacarias e Ageu, que são parentes. O texto diz lá eu vou ler aqui, lá em Esdras, livro do irmão Esdras, capítulo 6, deixa eu achar aqui para nós podermos dar uma compreensão da história desses profetas, Zacarias e Ageu.
Esdras capítulo 6, versículo 14. Então, no capítulo 14, vai dizer assim, ó, dessa maneira, os líderes dos judeus continuaram a construir e a prosperar, encorajados pela pregação dos profetas Ageu e Zacarias, descendentes de Ido. Ok? Então, esses dois profetas, Ageu e Zacarias, eram descendentes de Ido. E aqui está falando que eles eram filhos de Berequias, netos de Ido. Então, eles tinham uma mesma linhagem, uma mesma família. Eram possivelmente irmãos de linhagem. E eram jovens, porque esse período de profecia aqui, Deus levantou dois jovens, né? Ageu e Zacarias, para profetizar no meio do retorno do povo de Israel para a sua terra. Deus liberou através dos governantes, né, dos governadores, dos donos, dos reis, né, melhor dizendo, que foi o caso de Dário, o caso de Ciro. Provavelmente Dário e Ciro sejam a mesma pessoa, né? Porque no relato histórico, a data deles, de reinado deles, coincide uma com a outra. Então, provavelmente Dário e Ciro, esse primeiro Dário, né? Porque houve outros dois Dários, esse primeiro Dário seja o Ciro, que foi profetizado atrás. E eles sejam a mesma pessoa, esse primeiro Dário e esse Ciro, por causa da história que fala deles quando começam a reinar. Então eles eram um grupo de medos, um grupo de persas, que se uniu, duas nações que se uniram para dominar o mundo de então, o mundo da história. E a gente vê aqui essa mensagem de Zacarias, nesse primeiro versículo, falando sobre um tempo do reinado de Dário, que pode ser esse Ciro, no tempo do reinado de Dário, que ele começa, então, Deus começa a agir na movimentação do povo. Porque o interesse de Deus é que o povo voltasse. O interesse de Deus é que o povo tivesse aprendido a conviver com as outras nações. Porque o povo de Israel, infelizmente, não aprenderam, né? Mas o povo de Israel seria a nação missionária a levar o nome de Deus para todas as nações do mundo. Por isso Deus, enquanto o povo, né, um pensamento, enquanto o povo estava reinando poderoso e único sobre o governo de Davi, sobre o governo de Salomão, então era para que o povo de Israel identificasse as outras nações do mundo, e foi em parte identificado isso, o poder e a soberania do Deus verdadeiro. Mas por causa de uma vaidade, talvez não seja essa a palavra, vaidade, mas por causa vou colocar essa palavra, por causa de uma vaidade de um povo, o povo de Israel, no sentido de ter um Deus único, exclusivo para eles, né? Até uma soberba de dizer que o Deus verdadeiro pertence a Israel, quando na verdade o Deus verdadeiro não pertence a Israel. O Deus verdadeiro é dono de todas as coisas, de todas as nações, e queria ser apresentado por Israel a todas as nações. Assim como hoje Deus quer ser apresentado ao mundo através da igreja, naquele período, naquele tempo, Deus queria ser apresentado ao mundo pela nação de Israel. E infelizmente Israel não entendeu isso e se corrompeu de diversas maneiras, até que então Deus permite que as outras nações entrem em Israel e levem Israel, espalhe Israel pelo mundo. E no meio desse movimento de espalhar Israel pelo mundo, no meio desses que foram espalhados da nação de Israel, foram os remanescentes, aqueles que não largaram a mão de servir a Deus em espírito e verdade. E Deus estava contando com esses, para que as nações conhecessem o Deus verdadeiro. Aí a gente vai ver o caso de Naamã, né, por aquela menina que foi levada cativa e levou o nome de Deus, mesmo ela sendo cativa, levou o nome de Deus para o reino de Nabucodonosor, para o reino de onde estava Naamã,
E também Daniel e seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, levaram o nome de Deus para a Babilônia. E Daniel levou o nome de Deus aonde ele estava, onde ele tinha ido. Então, todas essas pessoas, que servos do Senhor, remanescentes do Deus verdadeiro, conseguiram levar para as outras nações e mostrar às outras nações que existia um Deus único e verdadeiro. O profeta Jonas, que vai também para Nínive, o centro das nações sempre estava ali naquela mesma área, né, na área de Babilônia, que é uma área mais rica, mais próspera, um território fértil, muito fértil, cercado por rios maravilhosos, de águas maravilhosas. Então as grandes nações sempre se concentraram naquele lugar, naquele reino. Por isso todas as nações, todos os remanescentes seguiam, se espalharam e levaram o nome de Deus para esse lugar. Quando começa esse tempo de 70 semanas que o profeta Jeremias fala, 70 anos que o povo ia ficar cativo, esse tempo era o tempo que o povo de Israel cativo deveria falar do Deus poderoso, do Deus grande, Deus majestoso. Porém, o povo ele não quis falar para as outras nações do Deus maravilhoso, do Deus único, do Deus verdadeiro. Elas não se permitiram dar o Deus verdadeiro e, em contrapartida, aceitaram os deuses das outras nações. Isso foi terrível para a visão de Deus do povo que ele tinha separado e escolhido. Porém, Deus não ia deixar de cumprir a sua palavra, como no caso aqui que nós vamos ver, nesse primeiro versículo aqui, no 8º mês, no 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor a Zacarias para falar para o povo: olha, vocês têm que se juntar a mim, vocês têm que se unir a mim para que vocês voltem para a terra de vocês. E esse testemunho de voltar para a terra de vocês será o testemunho para as nações, de que o Deus verdadeiro, único, tirou o povo de Israel do Egito, deu ao povo de Israel uma terra e, por causa da desobediência desse povo, por causa desse povo se afastar, Deus permitiu que eles fossem levados para todas as nações. Mas o grande amor de Deus, o grande poder de Deus faz com que esse povo retorne para a sua terra, para Israel, para Jerusalém, a sua terra. Então, esse era o tremendo amor e propósito de Deus para com essa nação. E tudo isso tudo isso e muito mais está nesse primeiro versículo. Se nós formos pensar com todo o contexto da Bíblia, nós vamos ver que esse primeiro versículo ele é muito grande e fala dos livros de Neemias, fala do livro de Esdras, fala do livro de Jeremias, fala do livro de Daniel e fala dos profetas. Então é um contexto muito grande, mas eu queria que você, meu amado irmão, meu amado amigo, pensasse nessa aplicabilidade do grande amor e do poder de Deus. Deus, ele é aquele que leva e é aquele que traz. Deus é aquele que movimenta, é aquele que faz todas as coisas. Então, se ele teve poder para fazer isso na vida de uma nação inteira, ele movimentou uma nação inteira e várias nações no mundo naquele período e continua fazendo a mesma coisa hoje, viu, irmão? Mas naquele período ele fez esse mover todo, né, e ficou registrado na Bíblia. Se Deus fez isso com nações, imagina o que Deus pode fazer na vida de uma pessoa, na vida de um homem, na vida de uma mulher que teme a Ele, que busca a Ele, que se direcione, que vá na direção dEle. Então, o que eu queria voltar nesse texto que nós não concluímos na primeira mensagem, no primeiro pensamento, é exatamente isso. A grandiosidade do amor de Deus, a grandiosidade da palavra de Deus, né? Porque os textos e contextos estão ligados um no outro. E a profecia, ela é verdadeira, ela não tem nenhuma brecha de nos conduzir ao erro, mas sempre nos conduzir à verdade e à justiça de Deus.
Então eu gostaria que você, meu amado irmão, meu amigo, que vai estar ouvindo esse pensamento, vai estar participando desse pensamento, queria que você valorizasse um pouco mais a palavra de Deus, valorizasse um pouco mais esse Deus que te ama, que deseja fazer parte da sua vida com mais intimidade, com mais participação ativa em todos os passos que você der na sua vida. Então, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele mais, ele fará, diz o Salmo 37. Né? Então, vamos seguir amando uns aos outros e buscando de Deus a direção para que nós possamos fazer com ele aquilo que ele quer fazer conosco. Ele diz, se aproxima de mim que eu me aproximo de você. Então, quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais Deus se aproxima de nós. E a vitória é certa, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, fiquem na paz de Deus, na paz do Senhor Todo-Poderoso. E não esqueça de dar o seu like, compartilhar com as pessoas que você acha interessante estar compartilhando essas mensagens, esses pensamentos. E me ajude nesse projeto eu acho que tão maravilhoso. Tantas pessoas estão trabalhando e ajudando a tantas pessoas através desse meio do YouTube, com mensagens tão preciosas, tão belíssimas e pensamentos tão singulares, tão maravilhosos da parte de Deus, o Espírito Santo, para cada pessoa, conduzindo uma mensagem tão linda e tão eficaz. Então eu quero compartilhar, que você compartilhe, não só essas, mas outras mensagens de outras pessoas que são no desejo de espalhar a palavra de Deus, de levar a palavra de Deus mais além. Fica com Deus, Deus te abençoe, até o próximo vídeo, tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus.